Fala pessoal, como vocês estão? Galera. Tudo bem? Como vocês sabem, nós já estamos aqui em Dublin, no centro, e a gente vai mostrar pra vocês de como que é o centro aqui de Dublin. Então aproveita, já clica em gostei aqui embaixo para ajudar a gente a subir no YouTube. Não esquece de ativar as notificações e bora pro vídeo. Partiu! Hello, hi, ok. Galera, uma das primeiras coisas que a gente achou muito estranho aqui, mas eu acho que é bem bacana, é a respeito do metrô que a gente chama aqui no Brasil. Ele se chama Luas e ele não é subterrâneo. Ele é aqui, ele circula junto com os carros, com os ônibus. A gente vai mostrar para vocês como é que funciona aqui para você entrar nesse transporte, lembrando que você precisa ter um cartão, o Lipcard, porque esse tipo de transporte ele não dá troco, e o Luas eu nem sei se ele aceita dinheiro. Não aceita, Né, amor? tem que ter um bilhete que você compra, acho que em alguma máquina, ou você tem que ter o cartão, sem isso você não consegue embarcar. Exatamente, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui agora. Ó, gente, tem um parado aqui. Ó o tamanho dele, ele nem é tão grande assim. Dá acho que 6 vagões aí, não sei, mais ou menos. Oral, explica pro pessoal como é que funciona agora. Ele é o metrô daqui de Dublin. Ele funciona de uma forma muito engraçada, principalmente pra gente que veio do Brasil. Você tem o seu cartãozinho lá, que é o nosso Lipcard de estudante, outras pessoas têm outros tipos de cartão. Antes da gente entrar nele, a gente tem que bater aqui nessa catraquinha. E aí ele vai descontar o valor e vai mostrar também o valor que você tem no seu cartão. Quando você sai do Luas, você tem que bater aqui de novo para comprovar que você saiu. Se você deixar o dia inteiro rolando o cartão sem ter batido aqui, fica cobrando a tarifa mais alta do dia. E aí vocês vão até ver, pegando o Luas aqui, vocês vão ver que algumas pessoas vão descerem e vão bater o cartão aqui. Logo no centro aqui de Dublin, a gente se depara com esse monumento, que é o famoso Spire aqui de Dublin. Tem uns 120 metros de altura e ele é um dos maiores monumentos do mundo. É engraçado porque quando a gente está em algumas outras ruas, logo no começo, quando a gente estava perdido aqui, a gente usava o monumento como referência. Então, como ele é tão alto, a gente, de outra rua, a gente conseguia localizá-lo. E aí quando a gente via ele, a gente sabia que estava no caminho correto para onde a gente tinha que, para onde a gente estava morando aqui. Então às vezes as pessoas falam assim, vamos se encontrar onde? Vamos lá no Spire. Todo mundo conhece o Spire. Aqui é onde você retira o seu Lipcard. O processo que a gente fez no Lipcard, acho que foi no segundo dia. Eu aconselho vocês a fazerem isso logo quando vocês chegarem ou no dia seguinte. Porque você não precisa de tanta documentação, são as coisas que você já passou na imigração para fazer, e é muito simples. Você vai lá no site, vai se cadastrar, colocar algumas informações, Tirar uma selfie na hora. tirar uma selfie na hora, e aí você vai fazer um pagamento que é de 10 euros, que é 5 pelo cartão, mais 5 de crédito, e você pode vir aqui retirá-lo. Você vai ter que ter um númerozinho que eles mandam por e-mail, depois que você faz o pagamento. Aí você vem aqui nesse lugarzinho aqui que a gente veio. Aqui é uma... como que é o nome? Um ponto de retirada, e aqui é a Dublin Bus.
Então aqui eu acho que como se fosse aquele posto da SP Trans que a gente tem em São Paulo, eu não sei como funciona nos outros estados do Brasil, mas pra gente de São Paulo aqui é como se fosse uma SP Trans, e você vem retirar o seu cartão, se você tiver algum problema também você vem aqui e aí eles resolvem. E aí aqui do Dublin que tá escrito na frente, é bem na avenida principal. Aqui é bem fácil de encontrar e não precisa marcar, você faz o cadastro e no mesmo dia você consegue vir retirar. Gente, é muito simples. Teve gente que fez aqui na hora, tipo, preciso fazer meu Lipcard, já fez todas as informações, já entrou ali e tirou. Não tem essa burocracia de demorar 3 dias, vai chegar na sua casa, aqui você já retira e já começa a usar. Não tem segredo não. Quando chegamos aqui a gente pensou que seria bem tranquilo e tal. Mas nada disso, o centro aqui, por ser centro, acho que centro de todo o país parece ser o mesmo. É muito cheio aqui, é bem agitado. Depois do meio-dia aqui, a galera vai passando aqui, vai fazendo as coisas, é bem interativo aqui, é bem de boa. Hello, hi, ok. Aqui é um monte de situação acontecendo ao mesmo tempo. Você olha a pessoa correndo atrás do ônibus, ou tá atravessando a rua correndo, ou tá perdendo o ônibus, gente rindo, gente chorando, criança caindo, criança correndo. É uma loucura de acontecimento. Verdade. E aí aqui é o Spire, que é bem famoso o encontro aqui do Spire e esse cruzamento aqui é muito famoso. É a rua principal de Dublin, né, do centro de Dublin, que é a Henry Street. Uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer aqui quando chegamos é trocar o nosso chip de celular, porque ele não vai mais funcionar aqui. E aqui tem várias operadoras e a melhor assim que a gente achou até agora, com todos os feedbacks que a gente teve, é a Tree. Ela fica bem aqui nessa rua também, na Henry Street. E esse foi um dos primeiros perrengues que a gente passou, porque a gente chegou um dia de noite, já estava fechada a loja. A gente não conseguiu comprar no dia que a gente chegou. A gente pediu que um amigo nosso roteasse pra gente ir no mercado, a gente roteou, ele roteou e aí acabou a bateria dele, a gente ficou então, gente, meio que sem saber onde a gente tava e foi até foda. Voltar pra casa foi Imagina, engraçado. A gente foi comprar, a Carol falou, a gente foi comprar comida. Quando a gente chegou lá, comprou comida, a gente não sabia voltar porque foi a gente não tava na cidade nem 3 horas. Então, uma das primeiras coisas mesmo é a internet, gente, porque aqui você se vira bem com a internet. Você pergunta, se você tem dúvidas, se você não fala inglês, você pede pro pessoal traduzir pra você e assim vai, gente. Internet é a primeira coisa que vocês devem fazer aqui. E a melhor coisa de tudo da internet daqui, dos chips, é que a internet são todas ilimitadas, né? Você pode usar à vontade durante o mês, não tem uma cota que você tem que usar, não tem a quantidade de gigas que você precisa usar pra conseguir. Você pode usar à vontade, né, amor? Sim. À vontade. Tanto é, gente, que pelo menos o que a gente viu aqui é que as pessoas que trabalham com internet, essas coisas, eles nem possuem Wi-Fi, essas coisas. Com a internet do celular, eles roteiam pro notebook e funciona total, gente. Funciona muito bem, sabe? Uma coisa assim engraçada quando a gente foi comprar nosso chip é porque a gente não fala muito bem inglês. E a gente nem tinha pesquisado como falava chip, né? O chip de celular em inglês. O chip fala SIM card. A gente achava que era chip mesmo. E a gente chegou na loja e pediu 2 chips pro cara, tipo, 2 chips. O cara entendeu o quê? 2 carneiros, 2 baratos. Tipo, que pode ser essas 2 palavras. Então, a sorte é que ele já devia ser acostumado com isso e ele acabou entendendo e aí a gente conseguiu, mas foi muito engraçado. Então, quando vocês vierem comprar, não peçam 2 chips, peçam 2 SIM cards. SIM cards. Gente, realmente aqui é muito movimentado. Todo dia sim. Que hora que é agora? 1h15 da tarde, tanto na semana quanto final de semana. É muito movimento aqui, gente. E uma coisa engraçada daqui é que as coisas abrem tarde, abrem 9 horas. Você passa aqui 8 horas, tudo fechado. E as coisas também fecham cedo. Se você passar aqui
7, 8 da noite não vai ter quase nada aberto. Então, aqui é assim. Ó, gente, aí a gente vê aqui, ó, o pessoal cantando, isso aqui é normal. Normal. E eles têm que ter uma licença do governo para poder fazer isso na rua. Aí aqui tem algumas lojas também. Tem muita loja, né? É. Muita loja. Geralmente tudo que você precisa encontrar tem aqui no centro, nessas lojas aqui. Tênis tem bastante. Ó, e falando nisso, tem outra tree aqui, ó. Tem uma tree lá no começo e uma outra tree aqui no meio. Outra coisa assim que eu fiquei bem chocada quando eu cheguei aqui é que as pessoas fumam muito aqui, principalmente aqueles cigarros eletrônicos. Toda hora você vê alguém na rua com aquilo ali. E aqui o uso de droga não é liberado, porém aqui é como se fosse, tipo, principalmente aqui no centro, você vê toda hora alguém fumando, usando droga e isso é normal para as pessoas nem se importam com isso. É verdade. Isso foi uma coisa que me impactou bastante. Isso que a Carol falou é verdade. A gente observou muito aqui as pessoas fumando esse cigarro eletrônico. Eu não sei se é semelhante com narguile, se dá alguma brisa, sei lá. Não. Só mas vício mesmo. Verdade, mas é muita gente mesmo, desde, sei lá, 14 anos a mais velho de 50, 60. Foi o que eu já vi, não, se outras pessoas viram mais novos ou não sei. Ó, gente, a Carol já fazendo post aqui fazendo Reels pro Instagram. Vocês sabem que a gente tem um Instagram também, viu? Qual que é o nosso Instagram, amor? Tenho que viajar. Eu vou colocar aqui, né? Aonde eu vou colocar? Coloca aí. Beleza. Então, uma coisa que a gente achou muito engraçado aqui é o semáforo. O de pedestre tem as três cores, igual tem o de carro, que é o vermelho, laranja e o azul pra gente poder... Azul não, o verde, pra gente poder atravessar. E aí tem esse botãozinho aqui, ó. E aí você clica nele quando você quer atravessar. E aí dá um tempinho lá, o farol já abre. E outra coisa também que a gente reparou é que ele fica fazendo um barulhinho. Vamos esperar pra esse barulhinho. Ele faz um barulho, esse aqui é como se a gente não pudesse atravessar, tipo, atenção. E aí quando a gente pode, ele fica... Ele dá uma acelerada, né? Engraçado. E aí você atravessa. Eu acho que também esse barulho é muito bom porque ele pode ajudar pessoas que têm deficiência visual, né? Ainda não vi... Aqui eu não vi ainda nenhuma pessoa com deficiência visual, mas só que eu acho que isso é uma coisa que pode sinalizar quando eles precisarem atravessar e estiverem sozinhos. A faixa de pedestre é assim, são só 2 linhas. Não tem aquele monte de sinalização igual tem no Brasil, mas dá super certo aqui. Nem todo mundo respeita, as pessoas atravessam muito fora do farol, mas é assim mesmo. A galera usa muita bike aqui na Irlanda, então geralmente ele tem bastante lugar para você colocar a sua bicicleta. Você compra um locker aqui que eles chamam, vem, e aí você trava, tem esse. Só que é assim, gente, o pessoal comenta que eu não conheci ninguém aqui que teve sua bike roubada, furtada, né, que fala. E geralmente esse negócio acontece muito aqui, mas o pessoal fala que a galera rouba mais pra zoar, pra jogar fora, nem é pra andar, nem nada. Então, o que o pessoal recomenda é, se você tiver uma bicicleta aqui, comprar um locker bacana, um locker mais caro, que ele garante um pouco mais a sua segurança. Porém, também não quer dizer que você nunca vai ser roubado ou algo do tipo. Eu conheço gente que tá aqui um tempo e nunca foi roubado, e talvez vou conhecer alguém, se eu perguntar, que já foi roubado aqui com 2, 3 semanas. Mas isso faz parte em todo o país, acho que a gente não deve ficar com medo. A gente não tá livre disso nenhum. Exato, a gente não tá livre disso, e é uma opção muito boa para quem mora longe ou quem não quer pegar ônibus, que as ruas são ótimas, não tem buraco, são bem sinalizadas, as pessoas respeitam. Tem as faixas de pedestre e de ciclista. Aqui não tem a de ciclista, mas lá no centro tem bastante. Então, recomendo também. O que eu tinha falado pra vocês aqui, ó, a faixa exclusiva para ciclista. É bem grande até. E essa mão aqui é só pra quem vai. Não tem essa mão aqui essa mão não volta, ela volta pelo outro lado. Então, a gente estava acostumado em São Paulo ter nesse mesmo espaço uma mão que vai e uma mão que volta de bicicleta. Aqui, pelo que a gente está vendo, é só vai. A gente está filmando também o Real Life. Aparentemente, pelo que a gente está vendo, ele é muito limpo.
Olha só, bem verdinho, é um verde um pouquinho claro, não tem cheiro, não fica com cheiro aqui nem nada, ele é bem bonito. Gente, estamos chegando aqui agora na região do Temple Bar, que é um dos mais antigos aí da Irlanda e que todo mundo que vem aqui, inclusive a gente, tem que tirar uma foto aqui na frente desse bar. É bem rústico mesmo. Lá dentro a gente ainda não entrou, mas o pessoal fala que tem bastante bebida antiga lá. Se liga ele aqui, ó. Vermelhão. Esse vermelho aqui chama a atenção de qualquer um que passa por aqui. Bem bonito mesmo. Esse aqui é o famoso. A gente já tirou nossas fotos aqui. Agora a gente veio mostrar pra vocês. À noite, galera, ele fica bem iluminado porque ele tem umas luzes aqui em cima, ó. E à noite, quando você passa aqui nessa rua, ela... Só que a gente vai vir um dia aqui à noite pra dar um rolê aqui com a galera e mostrar pra vocês como é que fica a iluminação aqui do Temple Bar, a visão noturna. Ó, e a Carol pegou mais um contato de Wirehine que estão contratando. Amor, fala aí, como é que tá a situação, tipo, de trabalho, essas coisas, em cada esquina que você entra? É incrível, cada lugar que a gente passa tem escrito Wirehine. Tô contratando em todo lugar, tipo, full time, part time, e todo lugar assim que agora eu tô procurando isso. Toda hora que a gente passa em algum estabelecimento que olha pro vidro, tem lá, estamos contratando, eles estão desesperados por pessoas. A gente só precisa tirar nossos documentos todos pra conseguir escolher o que a gente quer, porque realmente tá muito tranquilo de arrumar emprego, tem vaga sobrando e pessoas faltando. Isso é incrível. Galera, outra novidade aqui na Irlanda, que pra gente é novidade, mas aqui já é muito comum, é que os pontos de ônibus, eles têm o horário fixo que os ônibus passam. Existe um aplicativo que se chama Dubblibus, que de onde você estiver, um exemplo, você está na sua casa e você quer saber o horário que o ônibus vai passar. Você olha no seu aplicativo, vai passar daqui a 2, 3 minutos. E de fato passa, porque aqui não tem trânsito, aqui as coisas funcionam corretamente e os ônibus são bem pontuais. Isso ajuda muito, porque você não precisa ficar no ponto aqui 10, 15 minutos sem saber, sem ter um paradeiro de nada. E outro, você não precisa ter um aplicativo, é só você chegar no ponto e ver qual que é o horário que o seu ônibus vai passar. A gente está utilizando isso daqui já tem umas 3 semanas que a gente está pegando o ônibus e está sendo bem útil, galera. Vale a pena. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquecem de se inscrever aqui no nosso canal. Sigam a gente no Instagram, que a gente está postando conteúdo lá todos os dias. Muito conteúdo. Bacana. Aproveitem, indiquem pros amigos. E é isso, gente. Beijo e até mais. Daqui pra frente vai começar muitos vídeos que a gente vai fazer, viu, gente? Valeu, se inscreve aí, valeu, falou!